Deus abençoe. Vamos se assentar. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o momento da palavra. Nós já adoramos ao Senhor. Agora o meu Espírito Santo quer falar conosco. Nós já rasgamos os nossos corações. Agora o Espírito Santo quer trazer cura, libertação, informação, discernimento sobre as nossas vidas. Amém? Vou ler 2 versículos. Êxodo, lá no Antigo Testamento, diz assim, capítulo 15, verso 3. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a Tua presença nesse lugar. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, a nossa dependência do Teu nome, do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus, muda histórias nessa manhã, vira os cativeiros, transforma as vidas, sara-nos, cura-nos, transforma. Nós queremos em nome de Jesus, Pai, num tempo de alegria. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que ninguém vai sair da mesma forma que entrou. Nós cremos em nome de Jesus no poder que é na Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Tu és poderoso para virar cativeiros, para transformar principalmente os nossos corações. Nós cremos em nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos ao nosso favor, guarda-nos aqui, sele esse ambiente com o Teu sangue. Pai, nós declaramos agora, repreendido todo sono, cansaço, preguiça, sonolência, distração, tudo aquilo que se levanta para roubar, Pai, em nome de Jesus, a palavra, o momento da adoração, nós declaramos agora, repreendidos na autoridade que é no nome de Jesus. Selamos a Tua casa, Pai, nós selamos a Tua casa, chão, teto, parede, Pai, Tuas entradas, Senhor, de ar, de energia, com Teu precioso sangue, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Nós declaramos em nome de Jesus, continue conosco, Espírito Santo, só Tu tem autoridade, Pai, nesse lugar, toma o Teu lugar de honra, e se houver algum Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que acessou a Tua casa, é para que o Teu nome seja glorificado, é para que Ele também seja tocado. Nós declaramos em nome de Jesus, se Ele não for assim à vontade, nós declaramos, se por um caminho veio, por 7 fugirá da nossa presença. Somente o Senhor tem autoridade sobre esse ambiente. Toma o Teu lugar de honra. Nós consagramos a palavra. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, sobre a minha vida. Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser a palavra que o Senhor ministrou. A não ser, Senhor, o fogo que Tu gerou no meu coração. Para que nós possamos, em nome de Jesus, fluir nessa manhã, receber mais de Ti. E entendermos, Pai, que só o Senhor é Deus e não há outro, Senhor, além de Ti. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, dê uma salva de palmas ao Senhor. Exalte o nome dEle, pois Ele é bom, maravilhoso, conselheiro, pode todas as coisas. Aleluia, para Deus. O Senhor ministrou no meu coração uma palavra, eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra muito conhecida, é um texto muito conhecido, é uma mensagem que a gente ouve, criança ouve, sabe inclusive de cor, os adultos também o conhecem, mas é algo extremamente sobrenatural, não é algo que, humanamente falando, vendo, é impossível acontecer. E é uma mensagem que de suma relevância para as nossas vidas. É uma mensagem que vai trazer muitos ensinamentos. E hoje o Espírito Santo vai ministrar sobre isso, para que nós saiamos daqui com discernimento, obediência e posicionamento na batalha. Nós precisamos nos posicionar na batalha. Nós precisamos nos posicionar diante dos dias maus. Nós precisamos nos posicionar diante das circunstâncias que muitas vezes já começam a bater. Não sei como é que você veio aqui, pode ser que você esteja até vivendo já uma guerra, uma dificuldade, uma batalha que requer uma resposta hoje. Então há um sobrenatural. E Romanos 8:31 diz assim, nos ensina a palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já tem que tomar posse dessa, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Maior é aquele que está ao nosso favor do que aqueles que estão contra nós. É tempo de nós enaltecermos o reino. Enalteça o reino, levante o nome do Senhor, Ele é poderoso. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, João 10:10, amém? O inimigo vem para matar, se não para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, querido. Olhe para a vida, olha para a abundância da vida que Ele tem liberado sobre a minha, sobre a tua vida. Nós vamos falar sobre o rei Davi. Há uma batalha que é épica. Há uma batalha que é sobrenatural. É uma batalha que os nossos humanos, seríamos o primeiro a correr, amém? Quem olha gigante muitas vezes corre. Quem olha circunstâncias e em vez de enfrentá-las muitas vezes desiste.
Quem olha as circunstâncias, se os seus olhos estão em circunstâncias, em problemas e circunstâncias adversas, muitas vezes a tendência é desistir. Mas nessa noite, nessa manhã, o Senhor, o Espírito Santo vai nos capacitar a enfrentá-los, amém? O Senhor vai nos encorajar a enfrentá-los. Porque não há batalha que o Senhor, por nós, não nos enfrente, porque a batalha é dele, a batalha não é nossa, querida, a guerra é do Senhor. E essa mensagem de hoje, ela tem um título, tá aí? Coloca para nós um título aí, por favor. Ela tem um título, essa mensagem. Do Senhor é a guerra. Então, do Senhor é a guerra. Nós vamos ler aqui alguns textos, algumas passagens. E menciona, do Senhor é a guerra. Você tem que tomar posse e confiar nele. Isso é poderoso. E que batalha é essa? Que batalha é essa que nós vamos hoje ser ministrados pelo Espírito Santo? É uma batalha que vai falar do povo de Deus versus um povo filisteu. É uma batalha de Davi contra Golias. É uma batalha do pastor contra o gigante. É uma batalha da aliança, da circuncisão contra o incircunciso. E é nesse texto, é nessa passagem, está lá em 1 Samuel, a gente vai ler alguns textos aqui, em 1 Samuel 16, que Davi aparece na história. É nesse primeiro capítulo, no primeiro 16 de 1 Samuel, que Davi começa a ser mencionado. Davi aparece porque no primeiro versículo desse capítulo, o Senhor falou ao profeta Samuel, já rejeitei Saul. Davi aparece quando aquele que já tinha sido rejeitado pela desobediência. O profeta Samuel recebe a incumbência do próprio Senhor para ungir o novo rei. Nós vamos ver aqui quem era Davi. Por que ele é tão importante? Por que ele tanto ministra as nossas vidas? Porque Davi tem uma relevância tão grande ao ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e de Davi tem a linhagem de Jesus. Ele tem algo poderoso, é da linhagem de Davi que o nosso Salvador ele surge. Quem é Davi? Em Atos 13, 22, Atos dos Apóstolos 13, 22, na Almeida Corrigida, fiel. E quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. O Senhor sabe quando Ele te escolhe. Você pode estar vivendo qualquer batalha, qualquer dificuldade hoje. O Senhor te escolheu. Se Ele te escolheu, porque Ele vai te capacitar para enfrentar. Você pode estar vivendo qualquer circunstância, querido. O Senhor te escolheu. Porque é algo que vai gerar no teu coração, primeiro para gerar autoridade. Primeiro para te encher de fé. Para que depois você possa compartilhar o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. E esse é Davi. O Senhor escolhe obedientes para cumprir propósito. Quem está na obediência da palavra? Quem está na obediência de uma palavra que foi liberada sobre a tua vida? Se você está em obediência, obediência é a chave para acessar. Obedeça. Obedeça. Obedeça aquilo que o Senhor já falou com você. Se for o próprio Deus que liberou uma palavra sobre a tua vida, ministrou o teu coração, obedeça. Ele vai cumprir propósito. Ele também escolhe os improváveis para estabelecer na terra a confiança nele. Somos improváveis. Somos improváveis aqui, mas nós perseveramos. Permitimos ser tocados pelo Espírito Santo, ser moldados por Ele, ser avivados, ser curados, ser transformados. E o rei Davi é uma grande referência, porque nessa época, essa história, ele era um menino. O menino que muitas vezes, o menino tem maturidade, amém? Mas recebeu um óleo. Recebeu uma direção. Quem era Davi que chamou a atenção do Senhor? Davi ficou conhecido como pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico, poeta. E Davi escreveu muitos salmos, um dos mais importantes deles, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é teu pastor?
então nada te faltará. O Senhor é teu pastor, então dificuldade não vai te atrapalhar. O Senhor é teu pastor, então circunstâncias, tribulações não podem te paralisar, porque o Senhor é teu pastor, porque o pastor cuida das ovelhas, o pastor cuida, trata, acaricia. Nós temos que começar a viver a verdade. Porém, Davi era uma pessoa comum, era um jovem, e lá na sua história ele também errou. Davi também errou. Salmo 51 também foi o salmo que ele declarou, foi quando foi confrontado pelo profeta Natã. Aprendemos aqui que profetas são levantados no nosso tempo para trazer confronto, para confrontar pecado. Lá em 2 Samuel 11, o adultério com Betseba e a artimanha para o assassinato de Urias. Vamos entender para onde nós vamos chegar. O Espírito Santo está trabalhando hoje. Amém? O que precisamos aprender? Não se apegue aos pecados, querida. Não se apegue à dificuldade. Tire os olhos da dificuldade. O nosso acusador Satanás, ele quer nos aprisionar. Mas o Senhor toca você hoje. E o que Ele quer que você faça? Reconheça, confesse, se arrependa e não peques mais. Há uma direção. O texto nos ensina, a Bíblia nos ensina, para que a gente reconheça, a gente confesse os pecados, principalmente a nos arrepender dele e não voltar a pecar, porque foi assim Davi. Para nos edificar, Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi um antepassado de Jesus. Davi foi rejeitado por sua família, pois nem mesmo à mesa ele sentava. Você senta à mesa da sua casa, das suas familiares? Davi foi tirado de trás da malhada, nem à mesa ele sentava. Ele era pastor de ovelhas, o menor, aparência franzina e ruiva. Agora você imagina essa cena. Deus dá uma direção ao profeta Samuel para agir um novo rei. E ele manda para que Samuel vá à casa de Jessé, seu pai. 7 dos seus irmãos passam à frente de Samuel. E o Senhor também não escolhe nenhum daqueles. Nem o pai, Jessé, diz que tinha mais um. Quem faz a pergunta é o profeta. Agora, Davi é chamado do pasto, do aprisco para a unção. O Senhor vai te chamar, de onde você estiver, cuidando das coisas que o Senhor colocou para você, cuidando daquilo que o Senhor te confiou. É desse lugar que o Senhor vai te chamar. Você precisa acessar esse ambiente. Se você ainda não está no ambiente que o Senhor te transicionou, que Ele quer utilizar a tua vida, que Ele quer usar o teu coração, vá para esse lugar. É desse lugar que o Senhor vai te levantar. Há poder na unção. Algo poderoso acontece quando Deus nos chama. Então obedeça, creia e confie. Hebreus 10, 23 diz que tenhamos firme a confissão da esperança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor prometeu algo para a sua vida? O Senhor prometeu algo para a sua vida? Declare, faça barulho, querido. Atrai a atração dele. A resposta é quando a gente atrai a pressão, aquilo que liberou. Traz da existência aquilo que foi, traz da existência. Palavra liberada não volta vazia até que se cumpra o propósito. Você tem que ter essa convicção, você tem que trazer essa verdade com você. Em 1 Samuel 16, 12, então na ACF diz assim, 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este é este mesmo. O Senhor manda tirar Davi, manda Davi sair daquilo que era primordioso, cuidar de ovelha, cuidar daquilo que era glorioso do seu pai. As ovelhas pertenciam a Jessé. Ele tinha zelo para cuidar, amor para liberar, e o Senhor escolhe esse. Em 1 Samuel 16, no próximo versículo, no 13, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Sabe qual a diferença entre a unção de Davi e Saul? A unção de Davi veio para o chifre. A unção que foi liberada sobre Saul veio pelos potes. A unção sobrenatural. A unção, ela tem um poder para transformar, para nos levar para um novo nível. Agora veja o que acontece. Quando obedecemos, carregamos o óleo. Quando desobedecemos, perdemos o óleo.
E na sequência, no verso 14, 1 Samuel 16, 14 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Davi foi escolhido agora. O óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Ele se apoderou, o Espírito Santo tomou conta daquele coração, se apoderou, mas imediatamente se apartou de Saul. Você carrega uma unção, você carrega um óleo, zele. Você carrega um óleo, guarde. Não desperdice, usufrua. Quanto mais você libera, quanto mais você usa, quanto mais você utiliza, mais o Senhor derrama. Fala para o seu irmão assim, ó, e seja encorajado nessa manhã. A obediência é chave para acessar o propósito. Obedeça. A princípio, o pastor de ovelhas é alguém improvável, de pequena relevância. Aquele que ninguém aposta as suas fichas, é um esquecido. Mas para Deus, Davi era um homem segundo seu coração. Um jovem que sabia tocar não só a harpa, mas também o coração de Deus e o coração das pessoas. Esse era Davi. Uma referência. Davi foi improvável, mas se tornou um matador de gigantes. O improvável, que não se ausentou da guerra. O improvável que foi, ainda continuou obedecendo ao seu pai. Essa história tem muito a nos ensinar. E para falar em ensinar, após ser ungido, o jovem Davi, com toda a sua humildade, retorna para as suas funções. Dependendo daquilo que você esteja passando, você recebeu o renovo, continue fazendo o que você está fazendo. Não no pecado, mas daquilo que Deus te confiou. Continue sendo praticando, continue sendo acrescentado, continue avançando. Não desista, não retroceda. Quando a gente coloca a mão do arado, é para frente que a gente vai. Coloca a mão no arado e siga em frente. Amém? Quando somos ungidos, ainda estamos em preparação, o Senhor nos leva ao ambiente do propósito. Já percebeu isso? O mundo espiritual passa a nos conhecer como autoridade. O mundo espiritual nos reconhece, querido. Eles conhecem quando nós estamos fazendo o bem, quando também nós estamos também errando. Em 1 Samuel 16, 18, diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, é valente, é vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Davi era um pastor de ovelha. Após ser ungido, há um acrescentar, há um renovo sobre ele, porque agora ele já é conhecido como homem de guerra. Davi não tinha feito guerra com ninguém até agora. Não tinha participado de guerra alguma. A luta dele tinha sido contra leão e com urso, defendendo as ovelhas do seu pai. Mas quando você é ungido, quando você recebe um toque do Espírito Santo, quando você recebe esse selo, o mundo espiritual começa a te reconhecer. Homem de guerra. Quem são os homens de guerra hoje? Cadê o povo de guerra hoje? O povo que reconhece, o povo que não desiste, persevera, que avança. Amém. Observe que o texto diz que o Davi era um homem de guerra. Davi somente era pastor. Salmo 22 diz que o Senhor habita em meus louvores. 1 Samuel 16, 23 diz: e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se apartava. Agora a história de Davi começa a tomar rumo. Ele era um pastor de ovelha, ele foi ungido pelo profeta, tem uma autoridade sobre ele. Quando ele toca a harpa, agora os espíritos imundos começam a bater em retirada. Há uma dinâmica no reino dos céus. Você é escolhido, você recebe uma unção, você é tocado pelo Espírito Santo, e o mundo espiritual começa a te reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida. Autoridade, querido. Clame por autoridade. E a história agora começa num lugar chamado o Vale de Elá. O Vale de Elá foi onde ocorreu essa batalha que nós estamos agora, que o Espírito Santo está falando conosco, entre Davi e Golias. Está lá em 1 Samuel 17. Do verso 12 até o verso 31, você vai encontrar na história que Davi recebe uma incumbência do seu pai, para levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. Quem estava na guerra eram os seus irmãos.
E ele vai levar mantimentos. E ele chega na guerra para cumprir aquele propósito. E ele foi a pé. Você vai vendo o texto. Ele é longo, só para você entender. Ele sai de manhã bem cedo, diz o texto. E ele vai caminhar, porque era uma jornada, ele precisava se caminhar. Davi continua obedecendo seu pai, mesmo aquele que o rejeita. É na obediência da sua casa para o vale de Elá que um propósito gigante começa a acontecer, mudar a história de Davi. É no momento da obediência que a nossa vida muda, que a minha e a tua vida muda. É na obediência que cai por terra gigantes, querido. E o Senhor me falou hoje sobre gigantes. Quero que você levante sua mão, que você possa receber no teu espírito. Quando os gigantes caem, querido, é o teu testemunho que se levanta. Quando os gigantes caem, é o teu testemunho que levanta, querido. É pelo testemunho. O vale de Elá era um vale que ele tinha 2 colinas. Então de um lado ficou o povo filisteu, do outro lado ficou o povo de Deus. Era um vale que tinha ali uns 300 metros de altura. E essa parte do texto vai dizendo que Davi chega ali para servir aos seus irmãos, querido. O evangelho é para servir o próximo. O evangelho é para servir o próximo. Tem sempre alguém ao seu lado com fome, querido. Então sirvam. O evangelho que você carrega, o amor que você carrega, a unção que você carrega é para alimentar o próximo. E ele chega ali e ele começa a ouvir uma voz. Davi não estava acostumado com aquela voz. Davi não estava acostumado com voz mundana, de mundo. Ele conhecia o som das ovelhas. Mas ele também conhecia o som dos ursos e do leão quando estava para atacar as suas ovelhas. E ele viu uma afronta naquele ambiente. E ele também se sentiu, não afrontado, mas ele procura discernir. Quem é esse aí que vocês estão tudo com medo? E aqui vamos iniciar essa história de Davi. Davi chega naquele ambiente, ouve a voz daquele gigante. O gigante não era pequeno, nós vamos ver o tamanho do gigante. Mas Davi se posiciona. E no 1 Samuel 17, diz assim, no verso 16. 1 Samuel 17, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Tu imagina um gigante, o texto diz que media 2,90 metros também, a sua couraça 60 quilos pesava, a ponta da sua lança 7,2 kg. Um gigante durante 40 dias tocando barulho na tua mente. A Bíblia diz que era de manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, ou seja, durante 80 vezes, queridos. O povo de Deus foi amedrontado por uma voz. Durante 80 vezes o povo de Deus foi acuado por uma voz, que para Davi era uma voz irreconhecível. Ele não tinha intimidade com aquela voz. No verso 20 diz assim, 1 Samuel 17, 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda. E carregou-se e partiu com Jessé que lhe ordenara, e chegou a um lugar dos carros, quando já o exército saía, ordem de batalha e gritos chamavam para a peleja. Verso 22, Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Essa era a incumbência de Davi, querido. Levar alimento e trazer uma informação para o seu pai. Veja como é que estão os teus irmãos. A preocupação com o pai de Davi não era nem se ele ia ficar bem ou mal na guerra, se ia receber uma flechinha ou não, querido, amém? A preocupação era com os seus irmãos que já estavam lá. Independente de que você esteja direcionado para a guerra, tenha a convicção que o Senhor está contigo. Você pode estar numa circunstância adversa. Lembre-se, quem te enviou, Ele vai te sustentar. E essa afronta era 40 dias, 80 vezes aquele povo ouvindo aquela hostilidade, aquela afronta. Davi, quando chega no lugar de guerra, essa afronta ele acha estranho, pois a voz do mundo não é familiar. Ele era pastor, ele sabia o som das ovelhas. Quando ouvia o barulho de urso e leão, tomava posição e enfrentava. Ele ia para cima. Davi estava acostumado, no seu secreto, a guerrear, mas ninguém sabia. No seu secreto, no seu aprisco, ele sabia guerrear. O texto não diz, possa ser que muitas vezes ele estivesse sozinho, mas o Senhor já estava guardando, porque o propósito era sobre a vida de Davi.
Porém, havia cumprido o que o seu pai havia liberado para ele. Era levar alimento e saber dos seus irmãos. Nesse lugar de afronta agora, ele é afrontado pelo seu próprio irmão. Você vai vendo o texto lá depois. Os irmãos perguntam: o que Davi está fazendo ali? Alguém já te perguntou: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo na igreja? Por que você está aí? Você não pode estar aí. Muitas vezes os próximos também vão te afrontar. Você tem que saber o que você carrega. Você tem que saber o que você carrega. Isso vai fazer uma diferença, para que você não seja intimidado. A Bíblia diz que vira do outro lado e ele pergunta novamente para os soldados. Davi era extremamente inconformado, mesmo jovem. Ele procurava ter discernimento daquilo que estava acontecendo, porque os seus irmãos não queriam que ele participasse daquele evento. E ele pergunta para os soldados: o que está acontecendo? Samuel 17, 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta agora para um outro povo, para um outro lado de um soldado. Aonde tem dificuldade, vira a tua visão. Pode ser que Deus queira te levar para uma outra direção. Não insista naquilo que você está encontrando dificuldade. Ore, jejue, busque ao Senhor, mas dá sempre uma nova direção que vai te levar para próximo do Senhor. E Davi faz essa pergunta para outra guarnição que estava ali naquele ambiente. E assim são os inconformados, querido. Nós não podemos paralisar com a dificuldade. Nós não podemos nos conformar com a dificuldade. Levante, querido. Levante, coloque-se de pé. Ore, jejue, busque ao Senhor. Busque a referência, é na palavra de Deus. É a palavra que tem instrução. É na palavra de Deus que tem direção. Romanos 2:1 diz: sejamos inconformados com esse mundo. Não se conforme com a situação, com a circunstância. Se levante, se posicione. O fato é, a guerra não era de Davi. Ele poderia ter saído dali, ter voltado para sua casa com a resposta que seu pai havia solicitado. A guerra não era dele. Davi não era homem de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Mas em 1 Samuel 17, vamos lá para o versículo 1 agora. Só para você entender. 1 Samuel 17, 1. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam Socó a Zecá no termo de Damim. Lembre-se que quando você começar a incomodar, o teu inimigo vai se juntar para tentar te derrubar. O inimigo conhecia, o povo conhecia, o filisteu conhecia. Já devia estar se preparando, algo maior viria, eles precisam estar juntos. É na unidade, querido. É na unidade que nós somos transformados, curados. É no ajuntamento. Aprenda aqui que a nossa autoridade, quando temos autoridade, os inimigos juntos para tentar derrubar, para tentar te intimidar. Você sabe o que você carrega? Muitos podem se levantar. Nós também precisamos fazer o mesmo, como escolhidos de Deus. Estamos aqui também na casa do Pai, unindo as forças. Ou seja, somos mais vencedores em Cristo porque estamos juntos na comunhão. É na comunhão que o Senhor nos fortalece. É na presença do Senhor que nós somos fortalecidos. É na presença do Senhor que vencemos os medos, os traumas, as dificuldades, as incoerências, as incertezas. É na presença do Senhor. Verso 2 diz assim, 1 Samuel 17, 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha uma altura de 16 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos, dá os 60 quilos, e a trazia greves de bronze na cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, e diante dela ia o escudeiro. E parou e chamou as companhias de Israel e disse-lhe
para que saireis e ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós do Senhor? Vós de Saul? Escolhei dentre vós um só homem. Aí o inimigo já quer tirar a tua autoridade, quer fazer com que você combata mano a mano. É no ajuntamento, querido. Somos juntos. Nós somos mais fortes juntos. Vigie, tenha atenção. Não entre em guerra que o Senhor não te estabeleceu para você entrar. Não queira lutar naquilo que o Senhor não te colocou. Verso 10, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saul temeu, porque já não tinha mais unção sobre a vida dele. Saul temeu, porque o espírito já tinha sido assim apartado. Estava sobre Davi. Aprendo aqui que sem unção, sem a presença do Espírito Santo, nós ouvimos a voz do natural. Nós vamos dar ouvido à voz do medo. Nós vamos dar ouvido à voz da circunstância, da dúvida. Assim o gigante impressiona o seu tamanho e muitas vezes nos acovardamos. Se você não tiver... Deus é Espírito também. João 4,24 diz que Deus é Espírito. Procure os verdadeiros adoradores que adoram Espírito em verdade. Se você não estiver no ambiente espiritual, você não vai discernir as coisas no Espírito. Você vai continuando sofrendo pressão daquilo que é do mundo. E o mundo impressiona muitas vezes. O mundo vai te coagir. Lembre-se, querido, sem intimidade com Deus, repita isso comigo, em nome de Jesus. Sem intimidade com Deus, nós deixamos ser intimidados por homens. Sem intimidade com Deus, nós deixamos ser intimidados por homens. As vozes humanas vão querer nos assolar, nos sufocar, te colocar para baixo, falar do teu pecado, que você não pode, você não consegue, você é um improvável, você é um menor, você não pode, isso não é para ti. Agora, tem intimidade com o Espírito Santo, querido. Começa a ouvir a voz do bom pastor, começa a ouvir aquela voz doce e suave. O ambiente muda, o teu coração muda, a nossa terra muda. 1 Samuel, agora vamos passar lá para o versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você vai entrar em guerra, querido? Chama aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos. Chama para que ele vá contigo. Não vá sem a presença dele. É na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Está preparado para declarar que há Deus sobre a sua vida? Que há Deus sobre a sua família? Que há Deus sobre onde você frequenta? Que há Deus contigo? Está preparado? Declare, não silencie, declare. Estarei sobre essa congregação, verso 47, saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Esse é o título, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Você pode repetir isso em alto? Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Você tem que ter confiança no Senhor. Do Senhor é a guerra. Você pode estar enfrentando que se for, a guerra é dele, a guerra não é nossa, querido. A guerra é dele. Você está passando por luta, peleja, dificuldade, afronta, perseguição, calúnia, fogo contrário se levantou, palavras de ofensa chegaram até você. Levante a sua mão com fé, com autoridade, vamos declarar juntos. Já declare com convicção e fé. Do Senhor é a guerra. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o seu nome. Amém. Aleluia! Você pode estar vivendo nos desertos, querido, que são os seus gigantes. Mas José, para chegar a governador, também passou por dificuldade. Moisés, que é o nosso libertador, também passou por deserto. Jesus, o nosso Salvador, também passou pelo deserto. Eles ocorrem em nossa vida para serem superados.
que nós precisamos discernir. Nós precisamos entender. Em que estação nós estamos? Que estação você está? Você está na estação do aprendizado ou do avançar? Você está na estação de entender a palavra de Deus, de buscar a presença, ou está mais em comunhão? Em que estação você está? Não lute sozinho. Peça ajuda, auxílio. Porque a guerra é nossa? Não, a guerra é do Senhor. Peça auxílio dele. Peça auxílio dele. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não, o que eles têm? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanece firme para sempre. Não se abale. Não se abale com dificuldade. Não se abale com sentenças. Não se abale com proposta. Não se abale com circunstância. Não se abale com decretos. Não se abalem. Levante e se posicione. Confie no Senhor. Confie no Senhor, que o Senhor é bom. Quando os lembre no teu coração, sai com essa palavra, sai com isso no teu coração gravado. Quando os gigantes caem, é o nosso testemunho que se levanta. Quando os nossos gigantes estiverem por terra, o nosso testemunho está exaltando o nome do Senhor. Somos capazes de enfrentar qualquer batalha, não por nossas forças, mas porque tudo que fazemos é sobre Cristo em nós e não sobre nós. Cristo em vós, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Tem esperança. Estações, a estação que você pode estar vivendo não é o teu final, querido. O problema que você está vivenciando hoje não é o teu final. A dificuldade que você possa estar vivendo hoje não é o teu final. Pode ser um deserto, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você não deve, 1 Samuel 17:32, vamos ler aqui, você não deve fugir da luta. Mesmo ameaçado pela derrota, Davi se colocou como servo de Deus e confiou na vitória. Nosso Deus pelejará por nós, 1 Samuel 17:37. Ele depositou toda a confiança em Deus. Deposita a confiança no Senhor. Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. O apóstolo Paulo falou para aquela igreja de Éfeso, aquele povo: pode fazer muito mais, o Senhor pode fazer muito mais, abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos, mediante o poder que nos opera. O que você tem pensado, o que você tem pedido? O Senhor pode fazer mais, amém? Traz a existência à tua memória, o que você tem pensado, o que você tem pedido? O Senhor pode fazer muito mais, é abundantemente mais. Você não deve aceitar a derrota e o desprezo. Não aceite a derrota nem desprezo. Pois você lê lá, 1 Samuel 17, 42 a 44, Davi foi desprezado, mal interpretado por seus irmãos. Seus irmãos queriam que ele retornasse. Com quem deixaste, os irmãos falam no verso 28, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. São os irmãos de Davi falando sobre ele. E você vai ler um texto, ele vai dizer, ele deixou com os pastores. Ele não continua sabendo que a importância, a ovelha, quem tem autoridade sobre as ovelhas são os pastores. Os pastores amam, auxiliam, direcionam, capacitam. Como esses filisteus poderás ir para a peleja com ele? Davi foi desprezado e insultado por Golias. Insultando e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Isso que a Bíblia diz, Deus não vê a aparência, né, querida? Deus não vê a nossa aparência, querida. Deus vê o quanto você está disposto a renunciar. Mais do que você ser reconhecido na terra pelo aquilo que são as tuas conquistas, ele é reconhecido aquilo que você já renunciou, querido. O pecado que você renunciou, a dificuldade que você renunciou, a rejeição que você renunciou, que você não aceitou, o perdão que você renunciou, hoje eu vou perdoar. Isso nós temos conhecido pelo aquilo que nós renunciamos. Renuncie, para que haja mais do Senhor. Você também não deve tentar vencê-lo com a sua própria força, não é na força dos homens, não está na força do teu braço. Era humanamente impossível um jovem com uma funda, 5 pedrinhas na mão, uma pedrinha derrubar um gigante, não tem como, é impossível. Creio que nem a física consegue entender isso. Mas na presença do Senhor, chamando aquele que é o Senhor da guerra,
o Senhor dos Exércitos, aquela luta tornou-se uma luta espiritual. Saiu do ambiente do mundo, do ambiente físico, tornou-se agora uma guerra espiritual. E nós servimos o Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. Se nós servimos Jeová Sabaoth, nós vamos viver guerra, querido. Não tem como nós servirmos a Jeová Sabaoth sem guerra. Mas sabemos que em todas elas Ele estará conosco. Em todas elas Ele estará conosco. Davi foi à peleja, não confiando na sua própria força, na sua capacidade, mas confiando na força do Senhor. Você também não deve querer inventar. Não invente estruturas para entrar em guerra. Por você ler lá, 1 Samuel 17:40. Devemos usar o que temos. Davi não tinha armamentos, apenas uma funda e algumas pedras. Quiseram, inclusive, lá no verso 30 do 1 Samuel 17:39, diz: quiseram colocar até uma armadura que não era dele. Não utilize armaduras que já foram rejeitadas pelo Senhor. Porque a armadura era de Samuel, era de Saul. Saul não tinha mais unção, mas Saul ainda continuava rei. Saul ainda era o rei. E Davi sabia honrar o rei. Mas não use armaduras na estação errada para a guerra que você não foi chamado. Se hoje passou no seu pensamento recuar por causa de algum problema, nesta hora Deus lhe diz: vai receber no seu coração aí, ó. Você não deve recuar. Você não deve aceitar a derrota ou o desprezo. Você não deve tentar vencê-lo na força do teu braço. Você não deve inventar nada, simplesmente diga: confie em Deus, o Senhor poderoso dos exércitos. Então, como é que está a tua confiança no Senhor? Como é que está a qualidade, a saúde da tua confiança em Deus? Você confia verdadeiramente no Senhor? Que Ele vai lutar a minha e a tua guerra? Que Ele vai derrubar os nossos gigantes? Vai permitir, vai fazer com que eles não tenham mais influência sobre as nossas vidas? Quem está disposto? Davi nos ensina, essa história nos ensina, através da vida do rei Davi, a submissão a um Deus que é dono da história e do tempo, tem todo o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Mas isso nós temos que permitir. Eis que estou à porta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, o Senhor vai entrar e vai cear contigo. É tempo de nós abrirmos o nosso coração. Efésios 1:18 diz: abre os olhos do teu coração. Começa a ver o Senhor. Deus é Espírito. A gente fala com o Senhor no coração. A nossa conversa é por aqui. Não estou falando de dons, amém? Estou falando da voz que a gente ouve, a voz vem no coração. Uma voz doce, suave. Quem já ouviu a voz do Senhor, essa voz doce, suave? Essa voz que te constrange. É um tom que não é daqui. Para os músicos é um tom que não é daqui, querido. É algo diferente, irmão. O que é diferente não está na terra, vem do céu. E o Senhor está disponível. E Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar a autoridade dEle, o amor dEle, a presença dEle. Ele quer revelar o teu coração, que você pode ir muito nele, que Ele é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ei, querido, vou dizer uma coisa para vocês, querido. Homem nenhum pode mudar a minha e a sua vida. Não há homem que muda. João 16:8 diz: é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para sermos mudados, nós temos que abrir mão e nos afastar do pecado. Não há homem que faça, não há poder humano que seja possível mudar as nossas condições. É o Espírito Santo, na presença dEle, que nós vamos ser sustentados a partir de agora. Deixa ser usado por Deus, moldado e ensinado por Ele, para que você viva e sirva com toda a sua vida e todo o seu coração e todo o seu entendimento. Você tem que entender, querido. O Evangelho precisa ser entendido. A palavra de Deus precisa ser entendida, para que o inimigo não a roube. Quando você entende a palavra, você começa a confiar. Você tem discernimento. Mas é pela intimidade. Está disposto hoje, nessa manhã, a entregar a sua vida para um tempo de intimidade com o Senhor? A nossa paternidade está ligada no céu. Você pode ter problema que for com o seu pai paterno, mas o Senhor vai continuar
olhando para você, no meio das tuas circunstâncias, no meio dos teus problemas. Ele vai continuar te encorajando, ele vai continuar chamando a tua atenção. Somos identificados em meio aos milagres. Como é que vamos viver milagres se não tem uma impossibilidade? A impossibilidade é o meio fértil do milagre. Aquela guerra, aquele combate, era um milagre, pois havia uma impossibilidade. Aonde há impossibilidade é que o poder do Senhor opera. Não há impossibilidade para Deus. Lucas 1,37, não há impossível para Deus. Deus é Deus do impossível. 1 Samuel, então estamos indo para o final, para você entender. 1 Samuel 17,5,5. 1 Samuel 17,5,5. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E Abner, e disse: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Verso 56. Disse então o rei: portanto, pois, de quem é filho este moço? Verso 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e trouxe à presença de Saul, trazendo na mão dele a cabeça do filisteu. Verso 58. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Traz à existência a tua paternidade. Traz existência à memória a tua paternidade. No meio da guerra, Saul, você acha que lá no início nós lemos, foi direcionado para que Saul, para que Davi, que era filho de Jessé, alguém conhecia, um servo dele conhecia, e ele autorizou para que fosse buscar Davi na casa de Jessé para que tocasse a harpa, amém? 1 Samuel 16, 23, depois você lê lá. Como é que agora no meio da guerra ele já não reconhece mais quem é Davi? Porque ali Davi agora passa a ter autoridade. Os olhos do humano já não vai mais os veem como menino. Davi agora se transforma num guerreiro. Está trazendo à memória uma palavra que o próprio povo diz quem ele era. Nós lemos aqui no texto. É homem de guerra. A unção que nos capacita. Mas nós vamos precisar de muito caráter transformado para sustentar a nossa unção, querido. Nosso caráter precisa ser transformado para que a gente sustente essa unção. E eu aprendo aqui, quem é o gigante para dizer que daqui você não passa? Já fez essa pergunta? Quem é o teu gigante para dizer que daqui você não pode? Quem é o teu gigante para dizer, não, daqui você não vai? Quem é o teu gigante que tem falado na tua mente que você não pode, que você não vai conseguir, que você é menor? Quem é o teu gigante, querido? De uma simples missão para uma mega operação. Davi tinha uma missão simples: levar alimento para os seus irmãos e trazer uma informação de como estavam os seus irmãos. Em primeiro lugar, o destaque que Davi começou, a história de Davi começou quando ele aceitou a simples missão de levar lanche para os seus irmãos. Depois desse lanche, Davi vai enfrentar o gigante, e a história de Davi nunca mais foi a mesma. Então nós estamos ministrando pelo Espírito Santo hoje. A vida de Davi nunca mais foi a mesma. A história de Davi mudou uma geração. Mudou uma história. Creio que tenha mudado uma família também. Creio que tenha mudado uma família. Enquanto você está fazendo o comum, Deus está te movendo para realizar o extraordinário. Quando você está fazendo o comum, o simples, cuidando das suas vidas, dos seus afazeres. Muitos têm afazeres simples, mas Deus está te preparando para te promover para o extraordinário. Mas nós precisamos ser fiéis no simples, querido. Não há como chegarmos ao mundo, ao grande, ao topo, sem sermos fiéis no pouco. Seja fiel no pouco, para que o muito o Senhor pode te colocar. Davi já era ungido, mas aceitou levar lanche, mas aceitou fazer uma obra simples, levar lanche. Onde é que está o que diziam que ele era prepotente? Onde é que está o que o seu irmão disse quando ele chegou naquele vale dizendo que ele era arrogante, presunçoso? É na simplicidade. O evangelho é simples, querido. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém?
É algo simples, não? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Em Mateus 7,12 foi um versículo que eu aprendi logo quando me converti. Devemos fazer o próximo aqui que nós gostaríamos que fizesse conosco. Isso já neutraliza, apaga uma série de dificuldades na nossa vida. Você quer fazer mal para a sua vida? Então não faça para o próximo. Você quer que algo ruim aconteça com a sua vida e com a sua família? Então também não deseja para o próximo. É algo simples. É porque a gente não bota muita coisa em prática. Muitas vezes nós queremos a grandiosidade do reino, mas esquecemos daquilo que é a simplicidade da palavra. A palavra que é viva, que é eficaz, poderosa. O Senhor confiou algo poderoso a nós, pecadores, falhos. A palavra de Deus, querido. A palavra de Deus é algo precioso, porque a palavra diz, Mateus 24:35, que tudo vai passar, irmão. Ei, aqui. Tudo vai passar, só vai permanecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que o Senhor nos confiou. Usufrua dela. Você tem lido a palavra? Tem meditado na palavra? De dia e de noite, como Deus foi uma direção para Josué? Você medita na palavra? Você consagra a tua vida, a sua casa, os teus negócios pela palavra de Deus? Você ora, jejua, é na palavra. É o Espírito Santo em nós, vivificando, testificando a palavra, se alimentando na palavra, que muitos dos nossos problemas são aplanados, são removidos. Nem chegam à nossa porta. Quem crê? Eu creio, irmão. É na autoridade que é do Espírito Santo, irmão. Eu creio. Eu creio na promessa, eu creio na palavra. Golias, gigante que enfrentamos. Betseba, gigante que nós criamos, querido. É isso que o Senhor falou comigo? Amém? Golias, gigante que nós enfrentamos. Os Golias nós temos que enfrentar, querido. Eles vão ter que enfrentar todos eles. Com a autoridade que há no nome do Senhor. Na autoridade que há no nome do Senhor. Com uma unção, com poder, convicção, coragem, ousadia, intrepidez. Mas Betseba, que são os problemas, esses que vão fazer cair. Nós temos que afastar. Temos que vigiar. Vigia, irmão. Porque esse nós criamos. O texto diz que era tempo de guerra. Depois você lê lá. Era tempo de guerra. 1 Samuel 11, era tempo de guerra. Onde é que Davi estava? Na varanda. Foi para o lugar errado, na estação errada, caiu. Cuidado com aquele gigante que você tem criado. Davi não podia evitar o surgimento de Golias, mas podia evitar o gigante Betseba. Golias a gente enfrenta, mas Betseba a gente foge, sai correndo. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, irmão. Se sujeita ao Senhor. Se sujeita à vontade dele. Se a vontade do Senhor, Romanos 12:2, se você conhece o texto, está lá. Ela é boa, perfeita, agradável. A Bíblia diz assim: experimente e comprove. Haverá gigantes, situações difíceis que serão inevitáveis. Estes são os Golias. E há também aquelas situações tentadoras que exigem uma boa dose de vigilância, que são os gigantes Betseba. Fuja deles. Uma única vez, Davi se abaixou para pegar pedra. Na guerra não se abaixe, não se renda. Só para pegar os instrumentos que o Senhor te habilitou para lutar. Se posicione. Se posicione. Se posicione na presença. Tenha coragem. Intrepidez, tenha coragem. Não se abaixe, não recue, peça ajuda. Seja encorajado nessa manhã, seja encorajada nessa manhã, querida. A única vez que Davi se abaixou foi para pegar pedras no ribeiro, juntamente para encher o alforje de munição para a batalha. Um conselho, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. No dia da luta, Deus será o lugar do teu refúgio e a sua fortaleza na adversidade. Vitória escondida é uma vitória revelada. As vitórias que Davi tinha até então eram no aprisco da sua família, derrotando leões e ursos. Só ele sabia. Só ele guerreava. Ele era o único pastor. Os irmãos estavam em outras frentes. Ninguém via as vitórias particulares do secreto de Davi nos pastos do seu pai com as ovelhas. Podemos dizer que aquele jovem não conseguia
nada que ele podia fazer sem a ajuda de Deus, mas ele fez. Aquele perdão que você não conseguia liberar, aquela inclinação da carne para um determinado pecado que antes você não conseguia vencer, mas hoje você vai ser livre dele em nome de Jesus. Aquelas vitórias que você só sabe, e dificuldades que Deus sabe. Estes são os altares que edificamos para Deus, que ninguém sabe. A vitória de Davi sobre o urso e leão, ninguém viu, mas a vitória sobre o gigante de Golias foi presenciada e conhecida por toda a cidade. Vitórias de Golias. Depois você vai avançar. Depois você vai em 1 Samuel 18. Quando Davi chega, diz assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi só tinha derrotado o urso, o leão e o gigante. É a forma, é o jeito, é o propósito. Para o povo de Deus aquilo já foi uma obra extraordinária. Mas gigantes revelam a nossa essência. O gigante revelou quem era verdadeiramente Davi e quem era Saul. A forma que a gente enfrenta, a forma que eu e você enfrentamos, nos posicionamos, revela como é que está a nossa essência. Como é que está o nosso coração. Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Gigantes enfrentam. Você ouve o Senhor? Na primeira dificuldade, você abandona ou você mergulha? Na primeira dificuldade, você larga a mão do arado ou você continua segurando firme? Não, Senhor, daqui eu não largo, daqui nem... Como é que é o teu posicionamento? Como é que está o teu coração? Golias expõe para todo mundo ver que Davi era corajoso e Davi era um medroso. O medo vem como não temos intimidade. Para termos intimidade, para sermos intimidade com os homens. O gigante revelou o caráter firme e temente que Davi tinha em relação a Deus. E a fé fraca e duvidosa de Davi. Gigante revela a nossa essência. A forma como aprendemos no dia a dia da adversidade revela como está a nossa fé. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela fé, irmão. Aquela batalha era uma batalha, não era humana, era espiritual. Se você olhar para o gigante, você vai cair. Mas se você olhar para Deus, quem cai é o gigante, irmão. Amém? Se tu levantar os teus olhos para o gigante, quem cai é você. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Se você olhar para o gigante, você cai, querido. Você vai tropeçar, você vai ter medo. Olha para aquilo que é eterno. Olha para o que o Salmo 121 diz. Elevo meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para lá, irmão. É para lá, olha para lá. Olha para lá, olha para aquele ambiente. Desafios são um processo de crescimento. Já estamos finalizando, querida. O urso preparou Davi para enfrentar o leão. O leão preparou Davi para vencer Golias. Golias preparou Davi para enfrentar Saul. E Saul preparou Davi para assumir o trono. Essa é uma dinâmica. Essa é uma dinâmica, querida. Perseverante. Perseverante. Não olhe para o gigante, não olhe para a dificuldade. Olha para o autor e consumador da tua fé. Aquele que morreu, veio por nós, viveu, está vivo diante de Deus Pai. Mas ele sabe que é glorioso, querido. Ele vem nos buscar, irmão. E agora o Senhor vem buscar os arrependidos. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para finalizar, querido, a unção vai te colocar em lugares que você jamais imaginava. Aquilo que você vai receber do Senhor, o Senhor vai te lugar para lugares que você jamais imaginava. Mas Ele te prepara. Davi foi ungido, menino. O Senhor levou lá para o palácio, para ele já começar a ter intimidade com as coisas do reino. Mas ele só ia tocar harpa. Mas o Senhor vai nos transicionar para um ambiente onde a unção ela é valiosa. Tem coisas grandes para mim e pela tua vida, querido.
Davi nunca viu a Deus. A gente coloca no coração, como é que esses grandes homens nunca viram o Senhor? Não só receberam autoridade, mas se moviam pela eternidade. Como é que homens que nunca viram o Senhor estavam nesse mesmo ambiente físico que nós vivemos hoje, amém? E se moviam conforme a eternidade. Tinha uma obediência restrita. Eles não tinham Bíblia, pastor, palavra, igreja, irmão, comunhão, célula. Como é que esses homens viviam e se posicionavam? Essa manhã o Senhor nos convida a nos posicionarmos também. O que estava em Davi não vinha de baixo, vinha de cima, vinha de Deus. O recipiente que o profeta Samuel usou para ungir Davi era um chifre de animal. Os chifres são de animais, eram muito usados naquela época para armazenar o óleo da unção. O chifre era semelhante a uma garrafa dia de hoje. O chifre não é um utensílio criado pelos homens, provém de um animal, de criação de Deus. Isso nos ensina que a unção que estava sobre a vida de Davi vinha de Deus. Era da vontade de Deus que Davi apacentasse o seu povo. Amém? Nessa manhã, você sai daqui com uma convicção. Quando os teus gigantes caem, é o teu testemunho que se levanta. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Amém? Glória a Deus.